Olá, aqui é o Thiago Brigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui do nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje vamos fazer um react sobre um vídeo que viralizou um tempo atrás de um rapaz falando que não queria ter filhos e tudo mais. Aí teve toda uma polêmica, né, ele teve que viver a vida do jeito que ele quiser, cada um faz o que quiser, bababá, né? E também, claro, as pessoas, que egoísta, por isso que a geração tá desse jeito e blá blá blá, né? E aí, vejam, apareceu esse corte pra mim, né? E aí eu assisti e este conteúdo nos dá a oportunidade de falar de 3 temas fundamentais. Primeiro, liberdade. Segundo, monogamia biológica. E terceiro, não ter filhos. E tudo isso vai desembocar em ausência de critérios objetivos na realidade. Ou seja, cada um vive de acordo com a sua subjetividade, fazendo o que quer e bababá. Será que este é um modo de vida que vai dar certo, que vai dar bom? Né? Como muitos falam, vejam, é justamente isso que nós vamos analisar aqui nesse react, não nesse estudo de caso, beleza? Se você já curtiu estes temas e muitos outros que nós já temos disponíveis e ainda vamos disponibilizar aqui, já curta este vídeo, já se inscreva no canal e ative as notificações para que o YouTube sempre avise você quando tiver conteúdos novos por aqui, certo? E também, claro, para que este projeto cresça cada vez mais e possamos aqui postar novos vídeos e novos estudos de caso para vocês, analisando uma série de coisas que são importantíssimas para o nosso modo de vida, no fundo, para a formação da nossa cosmovisão, beleza? Então vamos ouvir primeiro o que Guilherme Batilani, né, diz sobre o seu modo de vida e depois vamos fazer a análise e o estudo destes critérios fundamentais que são apresentados aí, certo? Vamos começar então. É louco o que eu vou falar, mas enfim. Eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 14 anos de idade, mano. E onde eu morava não pegava nem torre de telefone. Então eu não falava com a minha mãe. Eu só falava com a minha mãe quando eu via minha mãe. Ou quando no colégio eu ligava pra minha mãe, certo? E aí eu nunca ouvi você pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. E desde moleque eu viajava muito pegando carona. Eu ia pra beira da rodovia e eu ficava tipo, dá carona aí, dá carona aí. Aí o carro parava, eu viajava, eu viajei por muito tempo fazendo isso, 3 anos, pra ser sincero. Então eu conheci uma liberdade muito massa, tá ligado? Aí com 17 eu já não morava em casa, liberdade total morando em Maringá, fazendo o que eu queria, na hora que eu queria, sempre tudo que eu queria na hora que eu queria. Eu acho que esse é um ponto de eu não namorar, certo? Tu tá partindo do pressuposto que relacionamento diminui tua liberdade. A minha sim, não tô falando dos outros. Eu acho que se um dia uma menina fala assim, eu tô indo viajar pra tal lugar, e ela fala não, eu fico, vai dar a tela azul na minha cabeça. Não, eu nunca ouvi não na vida, tá ligado? Sempre fiz tudo que eu quis, mano. Com grana, sem grana, eu sempre dei um jeito, tá ligado? Mano, eu já cheguei a viajar 1.500 km com 5 reais no bolso. Tipo, não é grana não, mano. Era tipo liberdade de viver mesmo, tá ligado? E aí, esse é um ponto. Eu não me vejo privando minha liberdade. Acho que o ponto 2, mano, é uma questão biológica minha mesmo. Biológica. Tu é um cara poligâmico. Sou. E não somos nós todos? Então, mas tem gente que é mais, né? Tem gente que tem mais química no corpo que outros. Tem gente que tem mais... Tem mina que sobe pelas paredes. Tem mina que é mais suave. Tem cara que sobe pelas paredes, tem cara que é mais suave. Porque tu pretende ter uma família? Não, mano. Tu não pretende? Não, pai, mãe, filho, não. Mas tu quer ter filho? Não quero ter filho. Por que não? Por mim eu já vou fazer que me azava já e pauta hora. Por que tu não quer? Mano, porque eu acho que filho, se você botar na ponta do lápis também, fazer uma análise racional e séria sobre filho, apesar de todo mundo romantizar filho, e filho é minha alegria, eu nunca, nossa, fui tão feliz. Mano, eu acho que é romantização pura parar de ter filho. Eu vou arrumar uma treta desgraçada, mas eu acho, a minha perspectiva é essa. Eu acho que você passa mais momentos tristes e na merda do que felizes. Sei lá, o teu filho, os primeiros passos do seu filho, meu Deus, realização. Nascimento, realização. Foi pra escolinha, realização. Joga bola pra caralho, realização. Passou no vestibular, realização. Sei lá, 10 momentos da sua vida que você vai ficar, tipo, um pico realmente, que é incomparável. Se você não tivesse filho, você não teria aquele pico de felicidade. E o resto? E os outros 20 anos, tá ligado? É uma coisa que eu faço. Mano, teu filho, os primeiros 2 anos, o teu filho é um... Eu não vou falar, eu vou arrumar treta, mano. Mas o seu trabalho por 2 anos é basicamente não deixar o teu filho cair do sofá e bater a cabeça no chão. Sim. Você fica 2 anos fazendo isso. Cara, mas aí onde que tá o teu Deus e a tua mística nisso aí? Porque no sentido da vida, no plano é deixar coisas... o resto, né? Não, eu não vejo. Assim eu não vejo. Mas tem que ter. Pra você? Não, pra mim não. Pro Deus geral tem que ter. É o sentido da vida, ou não? Então, é que tá. É o sentido do gênio. O gênio quer se perpetuar. É sem percepção. É sem percepção. Tipo, a sua percepção pode ser essa. A minha não. Pode mudar? Cara, vamos lá. Vamos lá. Vamos analisar aqui então, né? É sempre percepção. Isso é foda, hein? Vamos lá. Seguinte, ó. Primeira coisa, né? Só pra gente assentar. Porque é muito provável que aconteça a mesma coisa aqui, né? Não, cada um faz o que quer e bababá. Beleza. Isso é indiscutível. Cada um faz o que quer, em alguma medida sim, né? É o que eu sempre falo, né? Cada um faz o que quer, você tem, o melhor dizendo, você tem a liberdade de fazer as suas escolhas, mas não de escolher as suas consequências, né? Então é isso, tá bom? Agora, um ponto fundamental é, Thiago, melhor dizendo, né? Cada um faz o que quer, a gente não tem que julgar. Eu não vou focar nisso agora, porque a gente até pode fazer um estudo de caso só sobre isso, mas entenda uma coisa, você quando fala isso está emitindo um julgamento, beleza? Quando você anda na rua e você, por exemplo, olha para algum roubo acontecendo, tá bom? Aí você fala assim, nossa, isso é um roubo, tá? Isso é um julgamento, e é um julgamento que todos nós fazemos para nos orientarmos na vida, que é apontar para as coisas e dizer o que elas são, beleza? Isso
Todos nós vamos sempre fazer. Senão a gente se desorienta, senão a gente não sabe como conduzir a nossa vida. O que vocês estão confundindo é o julgamento de intenções, ou um julgamento de passado, ou um julgamento de, né, de uma certa forma de referências, que aí é o ponto que não dá pra realmente fazer. Por exemplo, por que Guilherme Batilani pensa deste modo? Eu não faço a menor ideia. O ponto fundamental é o seguinte, ele está pregando um modo de vida que se agrava ainda mais no seguinte sentido, ele se coloca como um mentor, um professor. Se você for lá nas outras redes sociais dele, vai estar escrito que ele ensina as pessoas a se relacionarem de modo mais racional. Então ele vende este modo de vida, tá? Então não é só alguém falando alguma coisa aleatória que nos daria o direito tranquilamente de falar, não, este modo de vida é bom ou mal e por aí vai, tá? Assim como também ele se colocando numa posição de mentor sobre isso, opa, agora sim, nós temos não só o direito, mas como o dever de julgar, pois ele está orientando pessoas a viver o modo de vida dele, né? E aí eu quero colocar para vocês o seguinte aspecto. Este é o modo de vida bom? Vamos analisar isso daí, né? Um ponto fundamental até para vocês entenderem aqui minha proposta no estudo de caso, é lógico que hora ou outra aquilo soa como conselho e por aí vai, mas o meu objetivo é descrever a realidade como ela é, o máximo que eu conseguir para que vocês tomem as decisões de vocês. Então, baseado neste, né, preâmbulo, digamos assim, e nesta condição inicial, vamos analisar os pontos que ele coloca. O primeiro que ele coloca é a ideia de liberdade. Certo? Então o que ele coloca? Ele coloca que ele sempre foi livre, que ele sempre fez o que ele quis e que ele nunca ouviu um não, né? Então desde cedo ele saiu de casa e tudo mais, né? Vamos só pegar um aspecto, antes de entrar inclusive na ideia fundamental de liberdade dele, para que a gente entenda qual que é a base na qual ele consegue exercer essa liberdade que ele prega. Veja, ele só consegue ser livre, como ele diz, ser, tendo em vista que todo mundo, vamos fazer uma hipérbole aqui, tá? Todos os outros seres humanos não exercem a liberdade que ele exerce. Veja, se todos nós hoje levantarmos, a gente vai lá e acorda, beleza? Aí eu falo assim, hoje eu vou fazer só o que eu quiser, tá? Aí o padeiro que tá cansado não abre a padaria. Aí o cara que ele ia pegar carona, não pega o carro dele e não vai. Ou o ônibus que ele compra a passagem também. Ou, já deu pra entender a linha de raciocínio, né? Por que eu tô falando disso? Porque geralmente este modo de vida da liberdade, que está muito atrelado aos confortos que hoje nós temos, eles ignoram o fato básico da realidade, que é, para que eles vivam assim, toda a sociedade precisa negar este modo de vida. Então percebam que propagar este modo de vida é de uma certa forma, né, impossibilitá-lo no futuro. Porque se todo mundo viver do jeito que o Guilherme Batilani vive, tá? Ninguém mais vai poder viver do jeito que o Guilherme Batilani vive, porque não vai haver sociedade, não vai haver nada aberto, porque a maioria das pessoas trabalha não por uma liberdade posta do jeito que ele coloca, mas por um outro aspecto que também está atrelado à liberdade, que é a verdadeira liberdade, digamos assim, não é? Mas que é a ideia de responsabilidade. Agora, veja, então, vocês entendem isso? Eu até expliquei numa aula, em outro projeto, que é muito importante que nós, por exemplo, você pai, mãe, orientador, professor, qualquer um, né? É muito importante que vocês peguem a pessoa, instalem a pessoa na realidade. Mostre pra ela, inclusive, as incoerências do que ela tá dizendo. Como a gente fez com vários outros vídeos aqui, não é? Por quê? Porque, vejam, mais uma vez, quando você fala assim, que é o que muitas dessas pessoas dizem, né? Ah, eu sou independente, eu não dependo de ninguém, eu faço o que eu quiser. Opa, peraí, você tá maluco? Tá maluca? Você depende de todo mundo, rapaz. Você não sabe buscar uma água limpa se hoje a sua torneira se você abrir a torneira lá e não sair. Você não sabe onde tem. Você não sabe fazer uma colher, um copo, você não sabe fazer nada. Se você não for no mercado para comprar. Então, peraí, calma aí, rapaz. Você, na verdade, depende de todo mundo. E muito mais do que você imagina. Então, percebam, a gente, na verdade, acha que hoje nós somos muito mais independentes do que os antigos eram. É o contrário, porque o antigo, por exemplo, ele tinha lá, dentro do seu próprio modo de vida, né, praticamente todas as ferramentas feitas a partir de si próprio, né, com a sua agricultura, com a sua, né, ou seja, ele conseguia subsistir a seu modo de verdade. Nós não podemos fazer isso. Qualquer coisa que você coma aí, qualquer coisa que você assista, qualquer aplicativo que você utilize, depende de uma série de outras coisas que você desconhece. O momento que nós estamos vivendo deixa claro isso, não deixa? Afinal de contas, uma rede social acabou de sair do ar. Você pode acessá-la e tudo mais, né? Não dá, né? Inclusive agora, como eu coloco, veja, neste exato momento, eu dependo de um monte de coisas para que este episódio aconteça. Tá bom? Beleza? Então, assentado isso, já é a primeira coisa que vocês precisam começar a aprender a demolir a partir do momento que vocês ouvem algo,
né? E de uma certa forma já se apaixonam por alguma beleza ali. Não há, por quê? Porque não é consistente. Não dá para ser feito e não dá para ser propagado. Então não é um modo de vida bom. É um modo de vida, claro, egoísta, que para que aconteça precisa que todo mundo não faça o mesmo, né? Básico, beleza. Aí depois ele traz a ideia de liberdade. Vamos pegar a ideia de liberdade aristotélica. O que Aristóteles disse sobre liberdade? Bom, ele dizia que Aristóteles diz o seguinte: liberdade é a preferência reflexiva pelo melhor, fruto de uma reta razão. Ou seja, então até para utilizar da palavra que Guilherme Batilani utiliza para se definir, que é ensina as pessoas a terem relacionamentos mais racionais, vejam, uma reta razão, ela só é possível a partir do momento que você, de fato, domina diversos recursos intelectuais e aí, ao olhar para a realidade, consegue utilizar de uma virtude, que é, vamos dizer assim, que a virtude quase que de certa forma, se derrama nas outras, pois sem esta virtude as outras não são possíveis, né? Que é a virtude da prudência. Então, ou seja, para que eu, por exemplo, tenha uma reta razão, eu preciso olhar para a realidade, entendê-la como ela é, beleza? Entender a realidade como ela é, e com isso, claro, tomar as melhores decisões com base nisso. É o que Guilherme Batilani faz? Bom, é muito discutível. Porque o que Guilherme Batilani ele define como modo de vida? Ele define como modo de vida o seguinte, porque quando ele fala, qual é a liberdade do Guilherme? É a liberdade de fazer o que ele quer. Agora vamos lá, o que é fazer o que nós queremos? Bom, é eu acordar, porque ele fala isso, e ele deixa muito claro que essa é a visão dele, que é uma visão profundamente materialista, não há critério objetivo nenhum da realidade. O que é materialismo? Materialismo é quando eu acredito que só existe matéria. Não existe nada que transcenda a matéria. Que é uma grande confusão que muitos deles já se enfiam, né? Porque quando ele vai falar de Deus, de uma certa forma, ele já vai começando, não, mas peraí e tal. É que eu não sei, eu não assisti o papo inteiro, então não sei se ele disse que acredita em Deus para o apresentador dar essa, entre aspas, cartada nele, né? Porque parece que eles falam, mas o seu Deus, né? Ele falou alguma coisa assim. Então perceba que, veja, já não bate uma coisa com a outra. Mas por que é materialista? Porque ele foca tudo na sensação dele. Ou seja, se eu tenho vontade de fazer algo, eu vou lá e faço. Não é isso? Só que vejam, a nossa vontade, falando de uma forma bem básica e bem boba, e na verdade até deturpada, como é geralmente o modo de se colocar ali, vejam, está muito atrelado às suas sensações básicas. Então assim, eu, por exemplo, tô aqui com vontade de ir ao banheiro. Aí eu paro e que se dane, desligo tudo e vou ao banheiro. Né? Então assim, é como se eu fosse toda hora me entregando, né, ao que é mais básico da minha vida. Porque, e veja, Tiago, mas não é isso que ele diz. É sim, porque quando ele vai falar de monogamia, ele dá esta cartada. Eu tenho mais química. Isso é biológico em mim. Então, é isso aí que ele tá falando. É exatamente isso que ele tá falando. Parem de achar que, não, mas é isso que ele quis dizer. Peraí. Então ele não tá sabendo se expressar ou não faz sentido nada do que ele tá dizendo. Porque, em grande medida, a gente atribui a incoerência, né? Assim, não, mas é que não é bem isso. Não, peraí. É exatamente isso que está sendo colocado. Se, então, é incoerente e não é possível que seja colocado de uma forma melhor, por exemplo, né? Então isso aí é incoerente em si. Não é porque você tem uma inaptidão para expressar, porque aquilo não faz sentido mesmo. Beleza? Então, e basicamente é isso. Então, veja lá. Aí ele fala, nunca ouviu não. Pô, é mentira. Pelo amor de Deus, nunca ouviu não. Não, é uma hipérbole, Thiago. Cara, mas pô, pelo amor de Deus. Quando o cara começa a dizer, eu nunca ouviu não, eu nunca ouviu não, eu nunca ouviu não, eu nunca ouviu não. Aí se eu tiver um relacionamento e ela fala, ele fala, eu vou viajar. E ela fala assim, não, eu não vou saber o que fazer, porque eu nunca ouviu não. Perceba, é como Voltaire dizia, minta, algo fica. Né? Então é mais ou menos isso. Ou seja, o cara começa de fato a acreditar que nunca ouviu não na vida. Isso é impossível. Impossível. Como você nunca ouviu não? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? É impossível. Você, em algum momento desse modo de vida dele, ele teve que lidar com alguma frustração. Ou ele chega na rodoviária e pega o ônibus que ele quiser. Tiago, mas isso aí é um exagero. Não é. Percebam que quando o cara começa a falar disso, ele já está ignorando uma série de dados da vida dele que não condizem com o seu modo de vida, porra. É claro, para alinhar aquela história. Só que esse é o ponto. Se você fizer o mesmo, você vai chegar em conclusões erradas. Por quê? Porque não vai ser fruto de uma reta razão, como Aristóteles dizia que tinha que ser, pô. Não é? Beleza? Aí vejam. O ponto é, vamos fazer uma análise básica, tá? Pegue qualquer vício que você tenha. Vício. Tá? Vício.
Eu sou viciado em comida, eu sou viciado em conteúdo adulto, eu sou viciado em redes sociais, eu sou viciado em dormir. Tem gente que fala isso, né? Não existe mais preguiça, você vê que doido, né? Mas eu sou viciado em dormir. Eu sou viciado... não desliguei. Então, ouçam minha tosse aí. Eu sou viciado em sei lá o quê, beleza? Me digam uma coisa. Uma pessoa viciada em algo é livre? Perceba, vamos lá. Você está lá e você... por exemplo, eu conheço pessoas muito próximas a mim que são viciadas em doce. Mas viciadas no seguinte nível. Não almoçam, comem doce. Beleza? Não almoçam. Não comem comida, comem doce no lugar. Tá? Você imagina o estado físico dessa pessoa. Muito acima do peso, sedentária, ausência de energia, incapacidade de concentração, né? Cara, eu posso listar aqui uma série de problemas. Responda-me, você é livre? Você é livre fazendo isso? Faz o seguinte, façam um experimento. Peguem este modo de vida do Guilherme e apliquem na sua vida. Façam apenas o que vocês quiserem. Vocês vão ver que 1 é impossível, 2 vai te levar a um caminho muito difícil. Muito difícil. E aí, vejam, é por isso que nós vemos pessoas romantizando, aí sim, a obesidade, tá? Romantizando, né, a pornografia em si. Porque tomam que qualquer vontadezinha que brote no seu íntimo precisa ser saciada. E isso, claro, é uma viagem de uma pessoa que nunca avaliou a própria vida. O próprio Guilherme, percebam, ele não tem a liberdade de fazer tudo o que ele quer. Ele mesmo se submete a uma série de coisas e a uma série de regras. Veja, para analisar. Ele é solteiro, né? Ou você é solteiro. Você passa, vê uma pessoa atraente e se fala assim, nossa, que vontade de beijar a boca dessa pessoa. Você pode ir lá e beijar? Pode ou não? Não, não posso. Então o que eu tenho que fazer? Seduzi-la, vamos dizer. Pronto, eu já estou me submetendo. Eu já não, em tese, pegando a ideia dele, eu não sou livre. Eu já não sou livre. Percebe? Vocês entendem? Por exemplo, ele vai lá e quer ensinar os outros, né? Veja, ele um dia não vai querer dar aula, tá? Mas ele vai ter que dar. Por quê? Porque talvez ele tenha se comprometido, ele vendeu alguma coisa ali. E aí? Ele é livre ou não? Então perceba que a liberdade que ele prega, que é materialista e utilitarista, não se sustenta. Então, pronto, não é liberdade. Então, conseguimos derrubar? Talvez... Vejam, fiquem com essa frase. Aristóteles diz que liberdade é a preferência reflexiva pelo melhor. Mais para frente vamos voltar a falar disso. Mas, de cara, é o suficiente para a gente demolir essa noção de liberdade? Eu espero que sim. Se não, me deixe saber nos comentários. Me deixe saber, isto que ele está pregando é liberdade ou não é? Me escreva nos comentários, com base em tudo que nós falamos agora. E aí é lógico, a gente vai continuar pincelando sobre isso, porque depois ele traz a ideia de monogamia, né? Ou melhor dizendo, poligamia, né? Ele vai contra a monogamia, porque segundo ele é poligâmico biologicamente. Então perceba. Se ele é poligâmico biologicamente, ou seja, sendo então esta uma imposição de sua biologia, como ele pode ser livre? Me expliquem. Como que ele pode ser livre? Vocês percebem? Vocês percebem isso? Não tem como. Não, peraí. Então deixa eu entender um negócio. Você não consegue ser monogâmico. Não. Por quê? Porque biologicamente eu sou poligâmico. Ou seja, então, né, você é poligâmico porque a sua biologia impõe esse comportamento a você. Sim ou não? Sim. Então você não é livre, rapaz. Então você não é livre. Você não pode ser livre. Porque percebam. Como que eu posso me dizer livre se, né, eu não sei agir de outro modo? E logo eu não posso escolher. Me respondam. Vocês lembram tem um meme, não é meme, né? É uma imagem que muitas vezes é colocada em frasezinhas assim, meio bobas, né? Mas assim, de um cavalo preso numa cadeira de plástico, né? E veja, na verdade, vamos ser honestos, ele não tá preso ali, né? Ele só tá parado, né? Porque, assim, se ele balançar assim, ele consegue sair. A gente sabe que o animal não tem essa noção, né? Ah, estou preso ali numa cadeira de plástico, então vou ficar parado ali, né? Mas assim, mas representa algo para nós. Que é uma ideia, que é a seguinte ideia. Por exemplo, se o seu dono, seu adestrador, sei lá, segurar, né? Enfim, né? Esqueci o nome
Caramba, fugiu mesmo não. Mas enfim, a correia ali, né? Se ele segurar ali a correia do cavalo, o que acontece é o seguinte, ele vai ficar ali, né? Ele vai obedecer. Ele não tem aquela liberdade de falar, ô, tira a mão, deixa eu sair fora, né? Porque ele nem sabe o que fazer, né? Aquela ideia até que é o cachorro correndo atrás do carro, né? Que se ele alcançar ele não vai saber o que fazer. Então assim, é mais ou menos isso, né? Então percebam, vejam, se eu então me imponho a noção de que eu não sou capaz de agir de modo diferente, eu não sei de que liberdade que eu tô falando. Então vocês percebem que não é possível viver deste modo que ele prega. Percebe que se ele fizesse uma análise consciente e clara do que ele faz no seu dia a dia, ele vai perceber que ele tem algo chamado rotina. Ele vai perceber que, por exemplo, mesmo que ele não queira escovar os dentes, ele precisa. Ele vai perceber que mesmo que ele não queira comer uma comida que ele não gosta, porque ele precisa de determinado nutriente, ele precisa. Ele vai perceber que ele, por exemplo, estou falando aqui, vejam, eu estou utilizando do modo material para bater no que ele diz que é possível fazer materialmente. Materialmente não é possível viver uma liberdade material. Vocês percebem isso? Não dá. Tá? Então, veja, liberdade não é isso. Aí, o ponto é, a partir do momento que, perceba, eu resolvi ser poligâmico, tá? Aí eu tenho lá as minhas vontades, minhas necessidades, porque ele diz assim que ele, nossa, deve ser um furacão, né? Lembra até o Pablo, né, que falava que era um homem viril e perigoso, não é? Aí o que acontece é o seguinte, vejam, o cara é incontrolável, então, né? Então ele pode satisfazer este seu impulso, este seu instinto, para falar aí de algum modo, né? De qualquer modo, do jeito que ele quiser, com quem ele quiser, como ele quiser. Ou ele se submete a uma série de outras regras que, inclusive, ele quer ensinar a vocês. Ficou difícil, né? Ficou difícil sustentar esse tipo de vida, né? Agora, concluindo, em alguma medida, toda essa discussão, ele traz a ideia de não ter filhos, né? E aí aqui é o que eu gostaria de trazer como ponto fundamental para vocês. Que, vamos lá, o apresentador até, de uma forma sensata, em alguma medida, né? Ele traz a ideia de que viver deste modo desagrada a Deus, né? E desagrada logo. Porque aí o que ele está colocando ali, né? Pelo menos assim eu entendi. Eu não sei se eles são católicos, se eles são evangélicos, se eles não são nada, só acreditam em Deus, né? São deístas, né? Mas no fundo, vejam, assim, isso que é muito interessante, né? De uma certa forma, a gente anseia por algo maior. Né? Só que aí, o Guilherme, ele pega este algo maior, que, por exemplo, seria ter filhos, né? Que, vamos colocar assim, seria talvez aí o grande propósito de tudo isso. Porque perceba que no fundo, o que ele quer? Ele quer ter uma vida libertina. Ele não quer, assim, veja, ele não é que ele quer viver e fazer o que ele quiser e ser casto, por exemplo. Não, tudo tá... Ele até fala no final que tudo tá voltado ao sexo e tal. Freud não viajou tanto, ele fala lá. Depois vocês podem assistir, tá, né? Muito fácil achar, se vocês quiserem ver tudo, né? Mas, vejam, o que acontece é o seguinte. De uma certa forma, ele tenta reduzir isso ao aspecto material. Que é aquele aspecto que, claro, qualquer um vai falar, e qualquer um vai falar, puta, é chato, né? Então, por exemplo, eu vou lá, eu tenho... Que nem, você vai ver mães, né? Essas atrizes hoje que resolveram, sei lá por que, participar de podcast de falar, né? Aquelas atrizes que a gente já sempre assistiu nas novelas, né? Agora a gente vê que elas são meio malucas das ideias, né? Mas, por exemplo, elas vão lá e dizem que eu não queria ser mãe, eu odeio ser mãe. Por quê? Porque eu tenho que acordar cedo, eu tenho que não sei o que lá, eu tenho que blá blá blá, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo outro, né? Beleza. E aí se reduz a ideia de que é tudo um transtorno. Então ter filho é um transtorno, a não ser aqueles poucos momentos, né? Nascimento, que já é algo extremamente doloroso também, sejamos honestos, né? Então, aqui claro, ele nem cogita que vai haver uma mulher que ele ama ali, né? Mas assim, então, o nascimento, a primeira palavra, o andar, e bababá. Ou seja, é só aquilo que ele romanticamente e não o contrário, porque ele fala que a romantização é em quem quer ter. Veja, não quer ter, não tenha. Não estou advogando em relação a isso. Eu estou tentando descrever a realidade para que vocês tomem a melhor decisão para vocês. Mas vejam, no fundo, ele sim está romantizando em alguma medida o seu estilo de vida, indo contra algo que há muito mais beleza e ele está desconsiderando.
Porque percebam, quando você se sacrifica por alguém, e veja, aqui, esquece então a ideia de filhos em si, tá? Pense em qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Por exemplo, imagine que a mãe dele fique doente. Aí ele vai lá, e até pelo seu estilo de vida, porque agora ele, vivendo um estilo de vida X, conseguiu fazer uma grana e tal. E aí agora ele tem condições de, por exemplo, pagar um puta médico pra mãe, ir lá cuidar da mãe, papapá. Ele vai lá e cuida dela. Vamos supor que ele vai lá e cuida dela, né? Ou qualquer um, tá? Qualquer um de vocês. Percebam que vai surgir algo no peito de vocês. Algo no peito de vocês que parece que dá sentido a tudo que foi feito até então. É quase como se fosse o que Viktor Frankl traz, que é não importa se você viveu 20 anos ou um dia, né? Mas o ponto é, se você der sentido àquele momento, tudo vai fazer sentido. Alguma coisa nesse sentido. Acho que eu não parafraseei muito bem aqui o que eu queria trazer, mas acho que vocês conseguiram entender. Né? Que é um pouco da ideia que ele traz é o seguinte: não importa se você está olhando para tudo que você fez até antes, no sentido de que você foi lá, viveu uma vida egoísta, libertina, pá, que se dando todo mundo, sou egoísta, foda-se, tal, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas chega no momento final e, de alguma forma, sei lá, você salva a vida de alguém. Beleza? Você faz algo por alguém. E parece que tudo fez sentido. Né? Percebam que é justamente contra isso que ele está falando. Então, esquece ter filho, tá bom? Assim, veja, é um tema que tá difícil de falar. Por que tá difícil de falar? Porque as pessoas estão amputando uma série de coisas. A cabeça das pessoas estão tão confusas, tá? Que elas jogam uma série de camadas sobre um tema sem terem mais a capacidade de olhar para aquele tema pelo que ele é. Então, pensemos em outra coisa. O sacrifício por alguém que você ama. É impossível você viver uma vida sem amar alguém. Beleza? O nosso coração, ele anseia por aquilo. Perceba, você não... Veja, não é incomum você ver uma pessoa que vive uma vida libertina chegar um momento da vida dela e falar que não aguenta mais, que está cansado. Para analisar. Ó, temos um exemplo. Natália Arcuri, que tem estudo de caso aqui, vou até deixar aqui no card para vocês. Ela mudou de opinião. Né? Não sei se mudou de novo, tá? Mas até onde a gente tinha visto ali, ela agora queria ter filhos. Por quê? Percebe, por quê? A gente precisa olhar pra isso e falar, mas peraí, por quê? Porque hoje você talvez seja novo, papapá, né? E você não consiga conceber aquilo. Mas faça esse exercício reflexivo. Faça esse exercício filosófico. Parem de tomar como básico tudo que vocês já acreditam. Ó, é incontável o número de pessoas... Eu trabalho faz muito tempo, né, com a produção de conteúdo. É incontável o número de pessoas que entram no vídeo só para reforçar o que já pensam. Não é o meu objetivo aqui com vocês, porra. Se fosse, eu só ia ficar jogando pra torcida e que se dane. Eu não ia tentar elevar a discussão. Eu ia só pegar, sei lá, ficar xingando o cara. Pô, não tenho nada, absolutamente nada contra, nem a favor, nem conheço o Guilherme Batilani, né? Pô, tô nem aí pra isso. Eu tô falando de um modo de vida, o qual, claro, ele pode rebater e tal, e assim vai. É assim que a coisa funciona. Isso é muito proveitoso, inclusive. Né? Mas é um estilo de vida que, graças a Deus, eu olhei e consigo repudiar. Porque Deus me livre, eu seria muito infeliz vivendo assim. Deus me livre mesmo de viver uma vida baseada nessa liberdade totalmente deturpada. Por quê? Porque eu estaria perdendo uma série de tempo, como até perdi. Porque você acha que eu não gostaria de ter ouvido tudo isso que eu estou falando pra vocês antes? Eu, em alguma medida, já comecei tarde nessa noção mais profunda da vida. Mas percebam, tá? Percebam. Se vocês não entenderem, mas assim, graças a Deus, pelo menos eu nunca me dissociei tanto. Pra mim sempre foi muito claro que eu queria casar, ter filhos e tal, né? Assim, pra reduzir de uma forma prática do que eu tô falando, mas eu não entendia por quê, né? E hoje eu entendo, graças a Deus, né? Mas vejam, o ponto fundamental é esse. O que está se matando é a ideia de sacrifício. E perceba, nenhum ser humano permanece sem isso. Nenhum. Percebam que no fundo, o ateu, tá? O religioso de qualquer modo, a pessoa que talvez nem pense sobre isso, todas elas olham para algo na vida e se sacrificam por aquele algo. Todas. Que seja uma ideia. Né? Por exemplo, você vai ver muitos comunistas, digamos assim, né? Que dão a sua vida para um ideal que eles não vão ver enquanto eles estiverem vivos acontecer. Percebam, no fundo,
Logo, que esta ideia de ateísmo em si, esta ideia de laicismo, ela é muito manca no fundo. Porque no fundo, assim, praticamente todos nós temos uma relação religiosa com as coisas da nossa vida. Como, por exemplo, as ideias que vocês se apegam. Quantas vezes, por exemplo, você, de uma certa forma, quase que morreu por uma ideia? Percebam isso. Percebam isso. Por exemplo, quantas pessoas se matam numa discussão idiota? Como que nós podemos, de uma certa forma, entender aquilo? Claro, descontrole e tal, né? É lógico que a gente pode fazer essa análise. Mas percebam que no fundo, o cara, assim, falando de forma nua e crua, o cara está disposto a perder a sua própria vida para, por exemplo, ter razão. Numa coisa babaca. Ou para se provar homem, ou para qualquer coisa. Que não faz. Mas veja, e este é o grande ponto. Não faz sentido. Não tem sentido. Vocês entendem? Então percebam que, na verdade, qual que é o ponto aqui? O ponto não é ter ou não ter filhos. Não é isso. É o que eu coloco como o fim. Né? Não vou tocar de novo. É o que eu coloco como fim, que é a ausência de critérios objetivos. Quando ele conclui, respondendo o apresentador, né, seu colega ali, sobre a sua percepção, é tudo percepção. O que ele está dizendo? É tudo o que eu acho que é. Não existe critério objetivo da realidade. Mas veja, como assim não existe? Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser e eu vou ter o resultado daquilo que eu quero? Não, não é. Claro que existe critério objetivo da realidade. Você não pode, por exemplo, só comer doce e achar que você não vai engordar, que você não vai ter uma vida difícil daqui a pouquíssimo tempo. Que você não vai ter diabetes, que você não vai ser obeso, que você não vai ter falta de energia mental, física e papapá. Não dá. Não dá. Então percebam que no fundo, a vida, ela não tem como, vamos lá, ela não tem como ser ausente de sentido. A gente vai dar um sentido. O problema é ao que eu estou dando sentido. E aí percebam, muitos de vocês, por ausência completa de toda essa análise, se entregam a qualquer modo de vida e quando chegam numa determinada idade, não dá para voltar atrás. É o que, por exemplo, acontece com muitas dessas mulheres que caem nessa ideia de não quero, não tô nem aí, papapá, e daqui a pouco se veem perdidas. Então vejam, mais uma vez, façam o que quiserem, mas saibam ao que vocês estão endeusando. Qual é o tipo de consequência que te espera ali na frente. Afinal de contas, percebam, o próprio Guilherme, que vive um modo, são duas correntes filosóficas que ele se baseia, mesmo que não saiba. O materialismo e o utilitarismo. Então, ou seja, vamos lá, tudo é material, nada transcende. Utilitário, ou tudo, na verdade, tem valor pelo que oferece. Certo? Se não oferecer valor, não faz sentido nenhum, que é no caso do filho. Vai lá, fala uma palavrinha, o resto é tudo transtorno, tudo um saco. Não tem valor nenhum. Que é como se o filho fosse pra nada. Porque assim, veja, não é que ele tá falando loucura, é realmente isso aí. Que é o que ele falou, não, vou ser cancelado. Que é o quê? Basicamente é o seguinte, no início da vida o filho não serve pra nada, só dá trabalho e ponto. É isso aí mesmo, cara, tá certo. O problema é, isso tem ou não tem sentido? Certo? E aí o que acontece é o seguinte, o Guilherme vai ficar velho. E o Guilherme vai, a não ser que aconteça alguma tragédia, ele vai mais novo, ou sei lá, ou até um milagre, ele chegue, né, absolutamente independente até o final da sua vida, mas ele vai precisar de um monte de gente. E aí? E se essas pessoas virarem pra ele e falarem, mas não tem nexo nenhum fazer isso pra você? Você não tem valor nenhum pra mim? O que será da vida dele? O que será da vida dele? Será que ele parou pra refletir nisso? Duvido. Porque, ou nega, né? Ou nunca tocou nesse assunto em público. Porque é o que escapa a maioria das pessoas. As pessoas hoje estão achando que vão viver jovens para sempre. Agora, vá visitar um asilo. A minha avózinha, infelizmente, teve um fim muito difícil. E nós, eu, minha mãe, nós estivemos do lado dela em todos estes momentos. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Olha, uma das coisas mais tristes é você chegar em um lugar e ver pessoas praticamente abandonadas. Abandonadas. No fim de sua vida. Pessoas que deram a vida por quem hoje as abandona. Mas perceba, este abandono tem nome. Egoísmo, materialismo e utilitarismo.
o modo de vida que o Guilherme vende para vocês. Tomem muito cuidado, pois é inescapável vocês serem vítimas desta dinâmica. Em uma ponta, que é não fazendo o melhor por quem vocês amam, e na outra, não tendo ninguém que os ame no final da vida de vocês. Reflitam sobre isso. E me deixem saber nos comentários se este modo de vida continua sendo um modo de vida atraente para vocês. Se sim, boa sorte. Se não, sejam bem-vindos, pois há modos de vida muito melhores. E mesmo que você ainda não tenha se convencido, fica aqui. Aprenda mais. Não para que vocês façam o que eu acho que vocês devem fazer. Meu objetivo não é esse. Mas para que vocês olhem para a realidade, encarem a realidade pelo que ela é, e aí sim, a partir do que Aristóteles traz, em alguma medida, vocês sejam livres. Beleza? Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, ativem as notificações e vejo vocês nos próximos estudos de caso. Até mais. Tchau, tchau.